Graças a Deus. Eu saúdo a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse evento, irmãos, podeis sentar, é um evento de significativa importância, tanto na história embrionária, inicial da AMEC, Associação Moriá de Educação Cristã, como é um evento de grande significação para tratarmos de um tema que é objeto de controvérsia no mundo atual, no mundo odierno. E não é apenas um tema relevante pela sua atualidade, mas também porque trata daquilo que nos é mais caro, a vida. Inclusive a vida física, ela é um indício da vida maior, da vida eterna. Nós só temos uma noção do que seja a vida eterna pela vida física que conhecemos. Portanto, nós estamos aqui falando de um tema que é urgentíssimo. Estamos falando de um tema que é contemporâneo e é de uma relevância imensurável. Vamos começar abrindo as nossas Bíblias no Salmo 139. Salmo 139, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Caso alguém tenha trazido suas crianças, haverá uma programação lá em cima para as crianças, as quais já podem se dirigir às salas. Salmo 139, do versículo 13 até o versículo de número 16. Davi diz-nos o seguinte: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meus amados irmãos, há uma questão que se coloca no presente instante, no presente momento, dentro da nossa sociedade, que é sobre quando inicia a vida de um ser humano. Há alguns que dizem que a vida humana inicia, como nós pensamos, no momento da fecundação, do encontro do óvulo com o espermatozoide, com a formação do embrião. Há outros que dizem que a vida começa quando o embrião já se torna viável para o desenvolvimento. Há outros que dizem que só se pode falar em vida a partir do instante que se rompe o cordão umbilical, que a criança sai do ventre e pode produzir a sua própria história. Do ponto de vista estritamente científico e médico, eu acredito que não há como negar que a vida começa a partir da fecundação. Aliás, até pouco tempo, ninguém questionava isso, que a vida começava a partir do momento que o óvulo e o espermatozoide se juntavam e o embrião se formava. Não se questionava esse ponto. Outras coisas poderia se questionar, mas não o início da vida. Mas porque há interesse contrário à palavra de Deus, de se coisificar a vida humana, de se tornar a vida humana uma coisa mercadológica. Então alguns começam por um interesse determinado de fazer explorações científicas em cima de um embrião, em nome da facilitação da solução de problemas sociais,
uma mãe que já tem muitos filhos ter mais um, começam então a colocar em questão o inquestionável, o início da vida, só para justificar, para legitimar, para permitir o aborto, para torná-lo aceitável. E aí dizem que não é a partir do instante da fecundação que a vida começa. Mas aqui no Salmo 139 nós temos o que a Bíblia diz acerca do assunto. O texto fala acerca de Davi. Davi, na verdade, fala acerca de si próprio. E Davi mostra como Deus assistiu o processo de sua formação no ventre de sua mãe. Aqui no versículo de número 13 ele diz: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Note como ele fala de si já como pessoa. Tu me entreteceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Portanto, ele fala personalizadamente de si no momento em que fora concebido. Portanto, aos olhos de Davi, não era apenas no ventre de sua mãe uma massa informe que lá estava, uma sopa de células, mas era ele enquanto pessoa que estava no ventre de sua mãe no momento em que foi concebido. Ele diz aqui no versículo de número 15, os meus ossos. Note, ele usa o pronome possessivo, os meus ossos. Ele já era um ser pessoal, uma identidade que poderia falar do seu corpo como sendo seu. Ele diz: os meus ossos não te foram encobertos. Portanto, ele dá a entender claramente que Deus estava vendo o que lhe acontecia, que Deus estava assistindo, que Deus estava presenciando aquele momento com cuidado. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O verso 16 diz: os teus olhos viram o meu corpo. Novamente o pronome possessivo, o meu corpo. Ele fala de si como uma pessoa que possuía um corpo. Portanto, se reconhecendo já no ventre da sua mãe como uma pessoa. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O corpo estava informe, mas já era de alguém, de uma pessoa. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. Veja só, como se Deus tivesse um livro no qual fizesse um histórico de todo o processo de concepção e desenvolvimento de um ser no ventre da sua mãe. As boas mães, quando vão fazer aqueles exames nos quais veem já o filho no ventre, elas fazem às vezes uma gravação, passam a ter uma cópia para se recordar daquele momento em que a criança se desenvolvera no seu ventre. Eles depois, os pais põem aquele vídeo para a criança já adulta ver, assistir o que lhe aconteceu. Meus irmãos, quando assim se porta, se está se portando de um modo bíblico. Se está reconhecendo que a história daquela vida começou ali. Que aqueles movimentos da criança no ventre da mãe não foram movimentos incontroláveis, não foram movimentos apenas frutos de uma descarga elétrica, por exemplo, foram movimentos de uma pessoa. E se os nossos pais, ou os pais de alguns aqui, tiveram esse cuidado, se é que puderam ter, porque esse tipo de exame é coisa não tão antiga, se eles tiveram esse cuidado, saibam os irmãos, que Deus também tem esse cuidado. Que Deus aqui observou tanto a concepção de Davi, como o seu desenvolvimento no ventre da mãe. E Deus não só observou, Davi diz metaforicamente que Deus anotou no seu livro, escrevia o que acontecia, como se Deus tivesse, por aquele momento da concepção, do desenvolvimento de um ser no ventre da mãe, a mesma admiração
que nós temos hoje, podendo ver o desenvolvimento de um filho no ventre da mãe, através de um aparelho de ultrassom. Então, nós vemos aqui que já no ventre da mãe, Davi é considerado pessoa. Davi é notado e assistido por Deus. Já tem uma identidade que a ele Deus reconhece. Quero vos dizer, irmãos, que assim que há a fecundação, que um óvulo e um espermatozoide se encontram e um embrião se forma, todo o código genético da pessoa já está ali definido. A cor de seus olhos poderemos nós ainda não saber, mas já está definida ali. Do cabelo, a estrutura corpórea está ali definida. Inclusive aquelas inclinações temperamentais influenciadas por fatores genéticos já estão ali, portanto, definidas. O que nos está oculto à vista não deixa de ser uma realidade. Há ali uma pessoa, está ali uma pessoa. E meus irmãos, nós vemos que aqui também Davi se mostra deslumbrado com a vida. Quando ele diz assim: eu te louvarei, versículo 14, porque de um modo maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. No verso 15 ele diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Note como Davi fala da vida, irmãos, com temor e tremor. Ele fala da emergência da vida com uma admiração, com um êxtase, com um assombro fora do comum. Ele diz: foi de um modo maravilhoso que eu fui formado, de um modo espetacular. Hoje em dia, irmãos, nós estamos vendo que as pessoas têm perdido este assombro com a vida. As pessoas não têm mais a vida como uma coisa miraculosa, não se admiram mais da vida. Duas coisas concluímos a partir do Salmo 139. Primeiro, que o embrião no ventre da mãe é uma pessoa. Não é uma pessoa em potencial, não. É uma pessoa em estado atual. Notada, vista por Deus, reconhecida. A segunda coisa que nós vemos é que o processo de surgimento e desenvolvimento de um embrião é algo espetacular. É território do miraculoso, diante do qual nós devemos nos pôr com assombro, com admiração. O homem está tornando, quando propõe o aborto, leviano o mistério da vida. Ele está tornando algo profano, que é sagrado. Portanto, nós vemos aqui essa admiração, esse êxtase de Davi, esse espírito suspenso, ao contemplar o surgimento da vida, o desenvolvimento da vida. É bom também dizer que o corpo de uma criança no ventre da mãe não é parte do corpo da mãe. Tem autonomia. Davi diz aqui no verso 15: os meus ossos. Não são os ossos da mãe dele, não. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Portanto, ele se assenhora do seu corpo. Ele diz: os teus olhos, versículo 16, viram o meu corpo ainda informe. Portanto, há uma autonomia do corpo da criança no ventre da mãe em relação ao corpo da própria mãe. Nós podemos perceber isso até pelo fato de que quando a mulher fica grávida, ela tem uma tendência a ter pressão alta, as pernas incham. Por quê? Porque há um corpo estranho dentro dela. E o organismo dela reage de forma diferente das reações cotidianas. Por quê? Porque está interagindo com um ser autônomo, que se alimenta do alimento que vem dela, mas que tem uma vida
que tem um corpo que é autônomo em relação ao corpo da mãe. Por que que nós dizemos que a vida começa a partir do instante da fecundação? Porque a partir dali já há autorreprodução das células. Na hora que o óvulo e o espermatozoide se encontram, há um processo de autorreprodução. Vida é o quê? Se alguém me perguntar o que é vida, o que responderia eu? Vida é autorreprodutividade. Algo que se reproduz por si mesmo. E é o que acontece com uma criança no ventre da mãe. E é assim que antigamente definiam vida os médicos, os cientistas. E se tiverem bom senso, é assim que vão definir vida hoje, como essa capacidade autorreprodutiva. E se vida é capacidade autorreprodutiva, né? A criança ali no ventre da mãe está crescendo, as células estão se multiplicando, está tudo evoluindo. Se vida é autorreprodução, eu vou dizer uma coisa: o momento em que nós estamos mais vivos é quando estamos no ventre da mãe. Porque a autorreprodução é mais acelerada lá do que depois que se sai do ventre da mãe. Com alguns dias, o coração já está batendo. E pode auscultar o coração de uma criança batendo no ventre da mãe. É muito mais rápido do que de qualquer pessoa. É pá, 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 pá. É uma batida rápida. Porque ali é vida sendo bombeada aceleradamente. É impressionante ver como um embrião minúsculo, em 9 meses, já é uma criança formada. Porque ali a autorreprodução está numa aceleração muito maior do que agora nos acontece. A vida ali está com todo o seu impulso, está com toda a sua energia, com toda a sua força. Portanto, não só já há vida no ventre da mãe, mas a máxima vida no ventre da mãe. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz em alguns versículos. Isaías 49:5. Nós vamos ver como já se considera a criança no ventre da mãe como uma pessoa autônoma. Vamos ver como Deus a considera. Isaías capítulo de número 49, versículo de número 5, diz-nos assim a palavra de Deus: E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo. Observe o que a Bíblia está dizendo. Deus nos formou desde o ventre. Se Deus nos formou desde o ventre, como diz aqui, para sermos servos, então não só Ele nos formou, mas lá no ventre da mãe nós já tínhamos uma destinação. Nós já tínhamos um propósito. Veja o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Portanto, aqui Deus diz que na sua onisciência já conhecia Jeremias antes mesmo dele ter sido concebido. E quando estava ainda no ventre da mãe, antes de sair, ele já o tinha santificado e separado para ser profeta. Vamos ver o que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 15. Veja o que se diz acerca de João Batista. Lucas 1:15. A Bíblia fala de João Batista dizendo o seguinte: porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Se João Batista no ventre da mãe não fosse um ser pessoal, como poderia ser lá cheio do Espírito Santo? Veja o versículo 41, que é o cumprimento desta profecia acerca de João Batista. E aconteceu que ao ouvir Isabel, que era a mãe de João Batista, que eu trazia no ventre, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, João Batista, saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo.
Quando Maria foi visitar Isabel, Maria estava grávida de Jesus, e Isabel de João Batista. João Batista, quando Maria entrou, sentiu a presença de Jesus que estava no seu ventre. E ele saltou no ventre da mãe. E ela foi cheia do Espírito Santo. Veja como a Bíblia valoriza a vida intrauterina. Veja o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Agora, quem nos fala é o apóstolo São Paulo. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, em Gálatas 1,15, Paulo diz que desde o ventre da mãe, Deus já o havia separado e o chamado por sua graça. Portanto, irmãos, aqui nós vemos que Deus já tinha um propósito para o apóstolo Paulo quando ele estava ainda no ventre da mãe. Vamos ver no Velho Testamento, Gênesis, capítulo de número 25, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o livro das origens, o livro do nascimento. Gênesis, capítulo de número 25, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte. Gênesis 25, a partir do versículo de número 21, do 21 até o 26. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Note, eles lutavam, e nós vamos ver aqui que a luta já desde o ventre era uma luta não despropositada, era uma luta propositada. Diz aqui, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, porque de Jacó viria a nação de Israel e de Esaú outra nação. E 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. Note, deram-lhe um nome de acordo com o que viram nele ao sair do ventre. Portanto, o nome naquele tempo se dava muitas vezes em face ao que a criança já era no ventre. E o nome era algum indicativo pessoal, era um indicativo de algum traço da pessoa. E logo ao nascer se lhe deu um nome. Logo ao nascer a Esaú se deu um nome em face ao modo como ele saiu do ventre da mãe. Portanto, veja que já se estava reconhecendo a condição de pessoa lá no ventre da mãe. Versículo 26, e depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Note, o nome que lhe foi dado foi em razão do modo como ele saiu do ventre da mãe, agarrado ao calcanhar do irmão. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Portanto, irmãos, esses versículos dão demonstração suficiente de que a Bíblia reconhece a independência da vida dos filhos em relação à mãe, já desde a vida intrauterina. Esses versículos mostram que Deus já reconhece a condição de pessoa desde a vida intrauterina de uma criança. Isso mostra, irmãos, que Deus tem já propósitos para aquele que está no ventre da mãe, como no caso se viu em relação ao apóstolo Paulo, ao profeta Jeremias. Não há dúvida na Bíblia de que no ventre da mãe a criança é um ser autônomo, é uma pessoa autônoma. Vamos ver o que a Bíblia diz contra o aborto, diretamente. Isaías 66:9, embora trate da nação de Israel, estabelece um princípio acerca da vida em geral.
Isaías capítulo 66, versículo de número 9, diz assim: abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. É o que diz Isaías 66 e 9. Aqui Deus está dizendo, em outras palavras, o seguinte: eu que sou o Deus da fertilidade, vou impedir de gerar? Eu que sou o que permite a fecundação, a vida, eu vou impedir o nascimento? Eu que faço gerar, vou impedir de nascer? Portanto, nós vemos que Deus, que permite que se gere, não será favorável a que se impeça que nasça. Em Êxodo 21, 22, 23, esse é um texto que grande parte das pessoas o interpretam erradamente, e convém que nós o interpretemos adequadamente nessa noite. Êxodo 21, versículos 22 e 23. Diz assim: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Há alguns intérpretes desse texto que equivocadamente o esclarecem assim: que a Bíblia está dizendo que se uma mulher estiver grávida e homens estiverem brigando e ferirem a mulher, e ela abortar, nascendo a criança já morta, se só a vida da criança que se esvair, se a vida da mãe não for atingida, então a pessoa irá pagar só uma multa. Agora, se a vida da mãe for atingida, aí ele vai pagar com a vida dele pela vida da mãe. Aí alguns começam a dizer assim: está vendo? A vida de uma criança no ventre da mãe pode até valer, mas não vale a mesma coisa da vida de um já nascido. Porque se a vida de uma criança no ventre da mãe for atingida, a pessoa aqui só pagaria uma multa. Agora, se a vida de um já nascido fosse atingida, ele pagaria vida com vida. Mas essa é uma interpretação equivocada. Abortar, irmãos, eu os convido a procurar depois saber pelo dicionário, não significa necessariamente que a criança morra, não. Abortar é a criança sair prematuramente do ventre. Ela poderia, em razão de uma pancada, de alguma coisa assim, sair prematuramente do ventre e sair viva. No original, em hebraico, não há a palavra aborto, como nós temos aqui. Há a palavra sair. Se duas pessoas pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e for causa de a criança sair, essa é que é a tradução exata. Tem uma tradução que traz isso claramente, é a Nova Versão Internacional, a NVI. Ela diz claramente, se a criança sair prematuramente, ela não fala em aborto. Isso não quer dizer que a palavra aborto aqui esteja errada, porque aborto é a criança sair prematuramente, viva ou morta, por um acontecimento violento, né? Mas, quando se fala em aborto aqui, pode a pessoa imaginar logo que a criança vai sair necessariamente morta. Então, a NVI, nesse ponto, nos é esclarecedora. Se dois homens pelejarem e acontecer de a criança sair prematuramente, aí vamos continuar lendo. Porém, se não houver morte da criança, não é morte da mãe, não. Duas pessoas estavam brigando, atingiram uma mulher grávida, a criança saiu prematuramente, mas não houve morte, ela não morreu. Se ela não tiver morrido, aí a pessoa vai pagar só uma multa. Agora no versículo 23, mas se houver morte, morte da criança. Se não apenas ela tiver saído prematuramente, mas se ela tiver saído e morrido, aí a pessoa pagaria vida por vida. No Novo Testamento não se apregou a pena de morte, sim no Velho, nesta época aqui. Nós não estamos discutindo a pena de morte, mas eu quero aqui mostrar como para a Bíblia a vida de uma criança no ventre da mãe não é diferente da vida de uma pessoa que já nasceu, já está adulta. Não há nenhuma diferença. Se uma criança
no ventre da mãe, tivesse saído prematuramente da mãe por ter sido ferida a mãe por uma outra pessoa, e essa criança morresse, a pessoa ia pagar vida por vida. Quer dizer, a Bíblia não diferencia a vida de uma criança na vida intrauterina da vida de uma pessoa já fora do ventre. É vida do mesmo modo. Portanto, nós vemos como a Bíblia condena com rigor o aborto. Defende a autonomia da vida da criança, mesmo no estado intrauterino, dentro do útero. Defende a criança já como pessoa no ventre da mãe. E nós vemos aqui como violentamente, a Bíblia protesta contra o aborto, estabelecendo no Velho Testamento, estabelecia no Velho Testamento até mesmo a pena de morte para o seu causador. Alguns alegam, hoje em dia, porque de repente houve uma onda pró-aborto, e aí as pessoas ficaram imaginando argumentos, não tinham argumentos, ficaram criando argumentos do nada. Alguns têm dito que se pode dizer que até que a criança no ventre tenha desenvolvido o cérebro, ela não é ainda uma pessoa humana. Ela só o é quando o cérebro se desenvolver. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões. Primeiro, para começar, assim que óvulo e espermatozoide se encontram e o embrião é formado, aquele ser já tem cérebro. Não tem do jeito que nós temos, mas tem lá a condição embrionária do cérebro. O cérebro não vai aparecer vindo de fora para dentro. É fruto do desenvolvimento de dentro para fora. Então, aquilo que vai gerar o cérebro, que vai formar o cérebro, já está lá. O cérebro de uma criança, nascida mesmo, no colo da mãe, não é igual ao cérebro de um adulto. Aí eu vou dizer que porque o cérebro de uma criança no colo da mãe não é igual ao de um adulto, ela não tem cérebro? Será que eu posso dizer isso? Porque uma criança no colo da mãe não tem o cérebro desenvolvido como o meu, então ela não tem cérebro, porque não é igual ao meu. Eu não posso falar assim. Do mesmo modo, eu não posso dizer que porque no embrião não há o cérebro tal qual vai aparecer depois, o embrião não tenha cérebro. Ele tem, num estado rudimentar de desenvolvimento, mas o cérebro não vai vir de fora para dentro, vai ser fruto do desenvolvimento do que já está ali. Portanto, esse argumento acerca da falta do cérebro não é cabível. Alguns dizem, mas o anencéfalo, aquele que não teve o cérebro desenvolvido, nasceu sem cérebro, esse daí não poderia ter sido abortado em vez de se deixar que ele nascesse? Em primeiro lugar, eu quero dizer que não é sem cérebro. Se fosse absolutamente sem cérebro, não teria nem movimento. Porque nós sabemos que os movimentos das mãos, dos pés, todo movimento nosso é articulado pelo cérebro. Se não houvesse cérebro nenhum, não funcionava nada. A questão não é não ter cérebro, a questão é não ter o cérebro completamente formado, completamente desenvolvido. Essa é que é a questão. Mas tem cérebro? Tem. Morre mais facilmente essa criança porque geralmente ela não forma o crânio por inteiro e o cérebro fica exposto. E aí bactérias facilmente chegam ali e morrem. Mas é uma vida humana que tem que ser preservada tanto quanto seja possível. Diziam que a criança nesse estado morreria com poucos dias depois de nascer. Teve uma criança aí que já passou, foi meses. Crianças viveram bons tempos, além do prognosticado, que nasceram nessa condição. Outra coisa, irmãos, se fosse por esse raciocínio, então uma pessoa que sofresse um acidente e lesasse o cérebro e tivesse a perda de uma parte do cérebro, deveria ser sacrificada? Ora, se aquela criança que não desenvolveu aquela parte do cérebro ali devia ser sacrificada ou poderia ser sacrificada, então um adulto que desenvolveu o cérebro por inteiro, mas por um acidente perdeu aquela mesma parte do cérebro que aquela criança recém-nascida não teve,
ele deveria ser sacrificado? Dificilmente alguém dirá isso. Mais uma coisa, nós não podemos saber, irmãos, o grau de consciência de uma pessoa. Houve um caso nos Estados Unidos, tem um livro, O Erro de Descartes, escrito por um português naturalizado norte-americano chamado Damásio, que comenta isso que eu vou dizer agora. Houve um caso nos Estados Unidos de uma pessoa que teve o crânio atravessado por uma barra de ferro. Para quem não acreditar, o cidadão já morreu, o crânio dele está no museu nos Estados Unidos. Eu tenho umas fotos lá em casa. O crânio dele foi atravessado por uma barra de ferro de uma espessura enorme. Atravessou o crânio, perpassou o cérebro e saiu do outro lado. Todo mundo dizia que ele ia morrer. Ele não morreu. Tiraram a barra de ferro, ficou o oco, o buracão no cérebro. Ele sobreviveu. E mais, achavam que ele ia morrer. Ele sobreviveu e continuou inteligente, falando, se comunicando. Considerado um caso inacreditável nos Estados Unidos. Eu vi recentemente um caso também desse tipo na televisão. No máximo faz um ano, foi há pouco tempo agora. Um funcionário público francês de 40 anos de idade. Ele morreu e foram bater uma radiografia da cabeça dele e viram que o cérebro dele era um filetezinho. Né? Quem não está aqui me vendo, só me ouvindo, porque essa palestra está sendo gravada, não vai poder ter uma ideia, mas dessa espessurazinha aqui, ó, só um traçozinho, era o que restava, o que tinha do cérebro dele. Ninguém sabe se aquilo ali era como ele nasceu e tal, mas o fato é que ele era funcionário público na França. Porque, meus irmãos, a alma não é o cérebro. O cérebro é um instrumento pelo qual a alma se comunica, assim como a minha voz não é o microfone. O microfone é alguma coisa que dá maior altitude à minha voz. Se o microfone estiver ruim, minha voz vai se comunicar com dificuldade. Do mesmo jeito, se o cérebro estiver danificado, a comunicação fica mais difícil. Mas o grau de relacionamento entre a alma e o cérebro está além da nossa imaginação. Pessoas que às vezes têm um cérebro plenamente formado, devido a um estado de loucura, de depressão profunda, perdem a comunicação. E outros com o cérebro extremamente atingido, como nesses casos que relatei, mantêm a sua comunicação. E ninguém é autoridade para dizer quem é que está podendo se relacionar, não se relacionar, quem é que está tendo consciência, quem é que não está tendo consciência. Nos Estados Unidos houve uma senhora que disseram que ela estava em estado vegetativo, não tinha nenhuma comunicação, nem grau de consciência, e permitiram nos Estados Unidos que ela fosse submetida à morte através de uma eutanásia. Na verdade, o marido queria casar com outra e queria receber logo a herança e promoveu esse acontecimento trágico. Mas o que se dizia lá é que ela não tinha consciência, o cérebro tinha sido lesionado da maneira que ela estava em vida vegetativa. Pouco tempo depois deste acontecimento, deu-se uma coisa espetacular aqui no Brasil. Uma senhora também, tida como no mesmo estado, como se vivesse uma vida vegetativa, de repente voltou e passou 3 dias com os netos, reconhecendo-os, conversando com eles. Depois de 3 dias voltou para esse estado que chamam aí de vegetativo. Eu acredito que Deus permitiu que ela voltasse por 3 dias só para as pessoas saberem que o fato de alguém estar calado, de estar com danos cerebrais que o impedem de comunicar-se adequadamente, não significa que ele não tenha consciência. Né? Aconteceu no Brasil, muita gente viu pela televisão. Aproveito o instante para dizer que eu discordo, irmãos, de uma lei recente aqui no Brasil. Antigamente se dizia que a morte acontecia ou se considerava uma pessoa morta a partir do instante que ela parava de respirar. Aí os ricos, querendo os órgãos dos mais pobres, né, para transplante, para benefício da saúde deles, mobilizaram os representantes políticos para fazerem uma lei absurda.
Uma lei que diz que a morte não é a partir da parada respiratória, não. É a partir da morte cerebral. Ou seja, a pessoa pode estar respirando ainda, mas se tiver acontecido morte cerebral, ela já é considerada morta. Por quê? Porque se parar a respiração, dificilmente os órgãos aproveitam para transplante. Então tem que aproveitar enquanto o cérebro está funcionando. Ou enquanto o cérebro está funcionando, não, desculpe-me. Enquanto o corpo está funcionando, né? A respiração, a circulação. Então dizem que a morte agora é a partir do momento da morte cerebral. Aí o restante do corpo funcionando e tirando lá os órgãos para servir de transplante. Meus irmãos, isso é uma coisa grave. Porque já aconteceu, obviamente que os casos são mínimos, mas já aconteceu de pessoas que sofreram morte cerebral ou foram julgadas como tendo sofrido morte cerebral e que voltaram. E basta um caso, não precisa ser dois não, basta um caso desses existir, para a gente não aceitar uma lei desse tipo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a vida termina com o fim da respiração, não é com morte cerebral não. A Bíblia diz, e Deus tirou deles o fôlego e pereceram. O fôlego. Lá em Atos, Paulo fala no Aerópago e diz que é em Deus que nós existimos, nos movemos e respiramos. Em Gênesis, diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2 e versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A partir de quando o homem começou a viver? A partir do momento em que Deus soprou o fôlego nas suas narinas. Nós também não podemos, irmãos, voltando aqui ao tema do aborto, aceitar raciocínios pragmáticos. Nós não podemos lidar com a vida com raciocínios pragmáticos. Tem gente que diz assim, mas se a pessoa tiver esse filho e não tem condições econômicas de criar, como é que vai ser? Isso é razão para que nos solidarizemos com esta pessoa. Isso é razão para que o Estado mobilize alguma providência. Isso é razão para que se conscientize pessoas que não podem ter filhos, de que não os tenham irresponsavelmente, embora nós sejamos contra a forma artificial anticonceptiva de evitar filhos, que talvez possa ser um tema de uma outra palestra, um tema também oportuníssimo. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós não podemos aceitar essa saída. Bem, se essa pessoa não pode ter filhos e engravidou, vai sacrificar o filho no ventre. A vida humana, irmãos, não pode ser tratada com esse desdém. Não pode ser tratada desse modo frívolo para satisfazer interesse de pessoas que querem gozar o prazer da vida conjugal e não querem se responsabilizar pela vida que nasceu desse relacionamento. Nós não podemos colocar a vida em questão em face a pessoas que não querem assumir suas responsabilidades. Não aceitamos e nem podemos aceitar esse raciocínio. Se não, imagine esse raciocínio para pessoa já nascida. É só raciocinar. A pessoa tinha 3 filhos e estava empregada. Aí ela perdeu o emprego. Como é que ela vai criar os 3 filhos de 5 anos, de 2? Vamos matar um deles aí. Aí alguém diz, não, mas isso é absurdo. Não é absurdo não. Se sacrificar a pessoa na vida intrauterina pode com 2 anos de idade também. É vida humana, é vida humana. Se é absurdo fazer isso com uma criança já nascida, é absurdo fazer isso com uma criança na vida intrauterina, né? Então, nós temos que ver a coisa desse modo. Se a criança já tivesse nascido, se legitimaria matar a criança? Porque a pessoa não tem condições de criá-la? É claro que não. Agora, por que ninguém leva em conta a criança no ventre, só leva em conta a criança já nascida? Por causa daquela história, né? O que o olho não vê, o coração não sente. Ninguém viu ainda, não tocou, não viu os olhinhos, não viu as mãos, aí pronto, esse aí pode ser eliminado. Depois que viu, aí não, vamos se condoer porque viu. Esse raciocínio é desumano, irmãos, é cruel, é maligno, é diabólico, é inaceitável.
É inaceitável. Eu conversei um tempo com um professor que é favorável ao partido do governo federal, e na época se estava cogitando da legalização do aborto, a partir da opinião tanto do presidente da República como do ministro da Saúde. E esse professor universitário, falando comigo, defendia o aborto. E ele dizia: Glauco, veja bem, uma criança, por exemplo, deformada no ventre da mãe, que não vai poder andar. Imagine essa mãe pobre que tem que trabalhar, como é que ela vai trabalhar e vai ter que ficar em casa para cuidar dessa criança, levar ela para as coisas com cadeira de roda e tal, como é que vai ser? Veja o problema social. Aí eu peguei e disse para ele: imagine agora essa criança já nascida, ou até mesmo já tendo crescido, sendo um adulto. Aí, de repente, sofreu um acidente, ficou paralítico. E aí, vamos matar, né? Eu dizendo ironicamente para ele, obviamente que a minha sugestão não era para se fazer a coisa. E aí, vamos matar? Para a mãe poder ir trabalhar, para não ser um fardo nas costas de quem vai ter que se responsabilizar por ele. Aí esse professor pelo menos era honesto. Honesto assim, dentro da desonestidade, né, dele. Ele pegou e disse assim: não, eu acho que as coisas estão caminhando para aí mesmo, para sacrificar mesmo até o adulto, né? Aí eu parei de conversar, que eu vi que o estágio de loucura do homem era grande demais, né? Que não dava nem para continuar a conversa. Irmãos, as pessoas veem o ser humano doente como um fardo para elas. O ser humano é tido como um fardo, um embaraço. Está doente, é um embaraço. Isso é coisa do nazismo. Lá no regime nazista foi que Hitler queria que houvesse uma lei que toda criança que nascesse deformada fosse imediatamente morta. Tinha doença, tinha fraqueza, fosse morta para purificar a raça ariana. Isso é coisa de regime totalitário, isso é coisa de nazista, irmãos. É inaceitável uma coisa dessa natureza. Isso é coisa de regimes totalitários. É interessante que a União Soviética, a velha União Soviética comunista, logo que surgiu dentro do regime marxista, ela favoreceu ao aborto. Eles lá diziam assim, que a proibição do aborto era coisa de países burgueses. É coisa de burguês, proibição do aborto, tem nada de mais não, aqui pode abortar. Aí as leis favoreciam o aborto, e as mães abortavam o primeiro filho, abortavam o segundo, abortavam o terceiro, quando chegavam no quarto elas queriam ter. Mas já tinham abortado tantos filhos que tinham perdido o sentimento maternal, e o filho que tinha nascido, elas não tinham por eles nenhum sentimento de maternidade. Ao longo de tantos abortos, elas tinham perdido o sentimento de mãe. E aí a União Soviética concluiu que as crianças estavam se desenvolvendo psicologicamente deficientes, porque não tinham assistência materna, e voltaram atrás e começaram a estabelecer leis mais rigorosas para não permitir o aborto. Veja que nesses lugares, mesmo não se tendo respeito à vida, mas vendo-se o prejuízo para o sentimento materno e para a saúde da sociedade, terminaram por ver que o aborto não era uma coisa que deveria ser amplamente permitida. Nós vivemos num mundo que está coisificando o ser humano, que não é mais tratado como pessoa. No início do século XX, a teoria de Darwin estava em ampla divulgação, e o homem era visto como um animal, apenas como um animal mais evoluído. E aí surgiam teorias do tipo do nazismo, que era preciso pensar na espécie humana, os mais fracos deveriam ser destruídos, os mais fortes preservados, e o ser humano era visto como um animal, não como um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Hoje em dia o darwinismo está em crise. Aí estão criando outra visão do homem, sabe qual é? Do homem-máquina. O homem agora é uma máquina, um conjunto de peças. As pesquisas genéticas querem chegar ao ponto de os pais poderem escolher
como é que vão ser os filhos, né? A mulher escolhe no banco de esperma o esperma de que homem ela vai utilizar para poder fecundar o óvulo, estabelecer o embrião, porque ela diz, não, eu quero um filho dos olhos verdes, eu quero um filho de cabelos louros, eu quero um alto, eu quero um baixo. As pesquisas genéticas estão indo nesse sentido, de possibilitar a pais escolher com que espermatozoide, com que óvulo vai haver a fecundação, de maneira que se possa prognosticar como é que vai ser a aparência dos filhos. Querem transformar o ser humano numa mercadoria. Querem transformar o ser humano numa coisa. É interessante que o concílio da igreja, que declarou Jesus como Filho de Deus, o concílio de Nicéia, como consubstancial ao Pai, uno com o Pai e o Espírito Santo na divindade, disse assim que Jesus era gerado de Deus e não feito. Note, gerado é uma coisa maior do que feito. O ser humano, ele não é uma mercadoria porque ele é gerado, mas querem gerar ele de uma maneira que ele pareça feito. Pareça uma mercadoria. E se querem fazer pesquisa nas células tronco embrionárias, querem utilizar os embriões para fazerem pesquisas, para se descobrir o que é melhor para a saúde dos já formados, porque eles veem o ser humano como máquina, como quem diz, vamos tirar a peça desse embrião aqui, que pode servir naquele ali, ó. Vamos desmontar essas peças aqui para descobrir como é que é feito direitinho, que aí ajuda a gente a montar aquele que já está formado. Como se pudesse manipular a vida, o ser humano, como se fosse um conjunto, um agregado de peças, uma máquina. Irmãos, o ser humano está diminuindo o seu valor. Ele já foi concebido como imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia o diz. A sociedade pós-cristã passou a vê-lo como um animal evoluído e agora está vendo como uma coisa, uma mercadoria. Nós não podemos aceitar isso, irmãos. Nós temos que reconhecer a dignidade da pessoa humana. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não é uma coisa, não é uma mercadoria, não é um animal evoluído. Ele tem o sopro de Deus dentro dele. Ele tem a eternidade no seu coração. Ele foi criado, como diz a Bíblia, repito, a imagem e semelhança de Deus. Ele é alguém por quem o Filho de Deus se encarnou e deu a vida. Portanto, o ser humano é de grande valor. Kant dizia assim, ele que teve uma formação protestante, ele dizia que o princípio da dignidade da pessoa humana deveria ser enunciado do seguinte modo. Ele dizia, age de tal maneira que a humanidade em ti e no outro seja sempre um fim e nunca um meio. O homem não pode ser meio, ele não pode ser instrumentalizado para outras coisas. O homem tem que ser fim, tem que ser amado, tem que ser reconhecido como imagem e semelhança de Deus, amado porque se ama a Deus, pelo status que a ele Deus deu. Martin Buber, que era um judeu, disse o seguinte: as pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas. Não confundamos, não usemos as pessoas e não amemos as coisas. Kant disse também que a diferença entre dignidade e preço é que o que tem preço pode ser trocado por dinheiro, por outra coisa do mesmo preço, mas quem tem dignidade como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus não pode ser trocado por outra coisa igual. Cada ser humano é singular, cada um tem valor diante de Deus, cada um tem um nome, cada um tem um propósito e, portanto, meus amados irmãos, o ser humano tem dignidade e não preço, ele não é mercadoria, ele é a imagem e semelhança de Deus. Há nos Estados Unidos uma organização, veja a contradição do mundo odierno, há nos Estados Unidos uma associação pró-aborto, que é defensora do aborto, militante a favor de uma lei que venha a legalizar o aborto. E essa mesma associação tem um movimento contra a matança de filhotes de focas. Em nome da importância de se preservar espécies em extinção, esse movimento é contra a matança de filhotes de foca e defende o aborto. Quer dizer, a vida de um ser humano não vale a vida de uma foca para essas pessoas. E isso, irmãos, não é novo não, é antigo. Quando Jesus curou pessoas no sábado, os fariseus se irritaram e disseram, hoje é sábado, você não poderia curar pessoas no sábado?
Aí Jesus disse: quando uma ovelha de vocês cai num poço no sábado, vocês vão tirar a ovelha de lá. Pela ovelha vocês fazem esse esforço no dia de sábado. E vocês não querem que eu cure essa pessoa doente aqui no dia de sábado? Teve um lugar em que Jesus expulsou os demônios de um homem, e esses demônios entraram numa manada de porcos que caíram num precipício. Aí expulsaram Jesus da cidade. Por quê? Se Jesus tirou o demônio daquele homem, mas porque os porcos foram destruídos. Ou seja, esse homem pode dar prejuízo para a gente. Os porcos valiam mais do que um ser humano. Meus amados irmãos, essa não pode ser a atitude de um crente, e mais ainda, nós temos que protestar veementemente contra essa atitude que está no mundo. Não há covardia maior do que o aborto, porque é você matar a criança totalmente indefesa. Uma criança já nascida, ela pode gritar, né? Uma criança que já nasceu, mesmo sendo pequenininha, se alguém lhe fizer maus tratos, ela grita, ela protesta, né? Ela reage. Ela tem, pelo menos, essa forma de se defender, gritando. A criança no ventre da mãe, nem gritar pode gritar. Além disso, ela está encurralada, não tem para onde correr. E ela foi traída, porque o lugar onde ela deveria receber abrigo, o lugar criado por Deus para ela se sentir protegida, se torna um lugar onde a sua vida é ameaçada. É uma crueldade muito grande o aborto, porque é matar um inocente, encurralado, no lugar onde ele deveria receber o seu abrigo, onde ele deveria receber a alimentação, onde ele deveria receber o cuidado materno. Eu sou inclusive favorável, não a leis que permitam o aborto. Eu sou favorável a leis para punir a mãe que fuma durante a gravidez. Porque a partir do momento que ela tem um filho no ventre, ela é responsável por essa vida. E deveriam era ser punidas as mães que fumam, que bebem com a criança no ventre. Eu sou favorável a leis desse tipo. Agora, as leis pró-aborto, não. Irmãos, eu deixei um assunto aqui para o final, para encerrar com ele. Nós estamos agora no momento em que o nosso país está tumultuado. O nosso país está totalmente comovido por um acontecimento da morte de uma criança chamada Isabela. Julga-se que tenham sido seus pais, né? Aquilo que mais se tem dito na mídia, como fruto das investigações, é que provavelmente foram os pais os responsáveis pelo cometimento deste ato. Eu não vou entrar no mérito, mas o fato é que todos estão horrorizados, só de pensar como pais poderiam fazer isso a uma criança. Por que eles estão horrorizados com isso e não ficaram horrorizados quando o ministro da Saúde propôs uma lei a favor do aborto? Eles dizem: como é que pode? Pais matando a própria filha, e no aborto não é isso não? Estão achando ruim o quê? Se eles é que fomentaram isso, este mundo não tem razão de achar ruim isso daí não, porque são eles os causadores. O governo que é a favor do aborto não tem razão para ficar indignado com este acontecimento não, porque foram eles que sugeriram que isso daí acontecesse generalizadamente antes de ter acontecido nesse caso específico. Irmãos, eu fico impressionado, como é que as pessoas estão indignadas que só faltam querer linchar aquele casal, né? Os pais, não são nem os pais, né? É o pai e a madrasta. Como é que as pessoas estão indignadas com o casal e não ficam indignadas quando alguém chega e propõe o aborto, que a mãe sacrifique a vida do filho? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Na verdade,
eu fico pasmo com isso. Porque as pessoas criam o problema e depois vão ficar indignadas, né? Ao ver acontecer coisas desse tipo. Mas elas é que estavam falando a favor do aborto. Eu via na televisão as pessoas ligando, defendendo o aborto. Canais de televisão como a Record, dessa seita miserável que é a Universal do Reino das Trevas, com propagandas a favor do aborto. Aí depois vão achar ruim. Foram eles que defenderam que a mãe pudesse imolar o seu próprio filho. Aliás, essa era uma prática antiga dos povos que habitavam na terra de Canaã antes de Israel chegar. Tem gente que diz assim: pastor, por que que Deus dizimou aqueles povos que habitavam na terra de Canaã só para colocar Israel lá? Que colocasse Israel lá, tudo bem, mas dizimou aquele povo para Israel poder entrar lá? Deus não dizimou aquele povo para Israel poder entrar lá, não. Deus dizimou aquele povo por causa do que aquele povo fazia, por causa do que aqueles povos faziam. Sabe o que é que eles faziam? Eles adoravam o deus Moloque. Era uma imagem de bronze oca, eles botavam fogo dentro, os braços ficavam como verdadeiras brasas e eles pegavam as crianças recém-nascidas e colocavam em cima dos braços, para torrar em cima. E Deus se indignou, irmãos, contra aqueles povos. E não os deixou impune. Esses que estão aí defendendo o aborto são adoradores de Moloque. São adoradores de Moloque. São discípulos de Herodes, que mandou matar as criancinhas até 2 anos de idade. São discípulos de Herodes. E a condenação deles não tarda. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar acerca desse assunto. E que agora façamos uma oração. E depois dela nós teremos a exibição de um vídeo relativo ao assunto do aborto.